Olá, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou. Então, podem ir pegando a apostila. Vamos continuar lá de onde a gente parou. Vou só fazer a chamada aqui. Eu já estou com a... Deixa eu fazer a chamada. Bia, Arthur, Thierry, Rafa e Cauã. Arthur, Thierry, Rafa. Professora, por que o horário mudou? Antes não tinha ciências na quarta. Antes não tinha o quê? Ciências na quarta? Sempre teve ciências na quarta. Quarta-feira? Sempre teve. Sempre, sempre, sempre. Porque no horário que eu tenho do print, mas até lá, o terceiro horário é história, aí o último horário é inglês. Senhora até Cauã, vocês têm ciências de terça a sexta-feira. Então, tem terça, quarta, quinta e sexta. Sempre foi assim. Desde o início do ano, desde quando era presencial. Vamos lá, gente. Vamos abrir na página 321. Então, vamos lá. A gente parou na número 14, certo? Então, vamos lá. Número 14. Beatriz, lê para mim a 14. Bia. No caso da atividade anterior, o método da ventilação consiste em A. Separar as cascas dos cereais por meio de correntes de água. B. Utilizar a imantação para separar as cascas dos cereais. C. Separar as cascas dos cereais por meio de correntes de ar. D. Separar os cereais das cascas por meio da destilação. E E. Colocar água na mistura dos cereais mais cascas e posteriormente filtrá-la. E aí, gente? Eu coloquei a C. É a C. C. Eu marquei a C. Separar as cascas dos cereais por Professora, meio qual de página correntes de ar. Página 321, gente. Isso aí, Thierry. A gente viu, né, na questão anterior lá do feijão, que a gente poderia usar também o tipo de o método de ventilação daquelas que estão presentes ali nos grãos de feijão. Então, por isso que falou Professora, aí. Oi. uma coisa que sempre minha professora quartando falava era que muitas vezes tem prova, tem que ler todas as questões, a página inteira, todas as questões da página, você vai achar a resposta de tudo mais fácil. Porque, tipo, se olhar 14 aqui, você já acha a resposta da 13. Isso, exatamente. Então, Então, olha só, gente, a gente viu, né, então, do método de ventilação. Esse método, ele faz o quê? Exatamente o que vocês responderam, que está lá na CEI. Ele separa, né, as cascas, porque as casquinhas, elas são bem mais leves, né, menos densas. Então, quando ele faz o método de ventilação, de tacar para cima os grãos, as casquinhas vão voar. Então, vai conseguir, então, separar ali as cascas dos cereais por meio de corrente de ar, ok? Então, letra C. A número 15, Isabela, lê para mim. Número 15. Quando o petróleo é extraído da natureza, vem cheio de impurezas e necessita ser
purificado por meio de processos de separação e de mistura. Como a decatação e a filtração, para separar esses componentes, é realizada a destilação fracionada. Isso aqui D para verdadeira e F para falsa, afirmando afirmativas a seguir. Então, vamos lá, pode ler a. Letra A. O processo de decatação se baseia na diferença das densidades dos componentes de uma mistura. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, vai ter ali a diferença, né, da densidade de cada um dos componentes da mistura. A decantação falsa. Próximo. Letra B. A destilação a densidade do petróleo é maior que a densidade da água. Verdadeiro. Não, gente, olha só. Não sei se vocês já viram, até na televisão, quando tem o tratamento de petróleo, né, na Petrobras, por exemplo, a gente consegue ver aquele óleo, né, parece um óleo de petróleo. Ele fica boiando ali na água, ele não afunda. Se ele boia, é porque ele é o quê? Muito na água do mar. Professora, Porque É igual- se ele boia, é igual o negócio que teve há pouco tempo, Ele né? é menos Que denso aconteceu que a aquele água. negócio no Nordeste que o navio negociou lá e o petróleo falou. passou no jornal, né? Foi até parar nas praias e tudo mais. Então, a densidade... Professora, aquele petróleo que fica no mar, depois eles reutilizam para fazer álcool de novo? Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que depois que ele vazou, eles não conseguem mais reutilizar. Pelo que eu já vi nos jornais, não. Não tenho certeza, tá? Eu vou ter que olhar e... E o que eles fazem com esse petróleo que eles tiram da água? Joga fora. Eu espero. Então, eu não tenho certeza, tá, gente? Depois eu pesquiso direitinho esses que vazam e Tá. Mas então ele está falando que a densidade do petróleo é maior que a densidade da água. É maior ou menor? Menor. Menor. Então é falsa. Se ele boia, porque ele é menos denso. Então, essa aí é falsa. Letra C. Para separar a areia, os pedaços de rocha e argila presentes no petróleo bruto é utilizado o método da decatação fracionada. Decatação fracionada. E aí, gente? O que é essa decantação fracionada? O que é? Ele é, gente, um A método decantação é... parar. Deixa eu só responder rapidinho. Deixa eu colocar o no mudo, senão vai cortar meu áudio. Ele é um método que é utilizado para separar mistura que tem os seus componentes líquidos, tá? Isso é destilação fracionada, ok? Aí tá perguntando. Ah, não, ele tá perguntando decantação, não é destilação, não, eu falei errado. A decantação fracionada, ela é o quê, gente? O que é, primeiro, o que é a decantação? É quando a gente tem uma mistura heterogênea, ou seja, que tem ali mais fases, né? De quê? De um sólido e também pode ser o quê? Um gás, por exemplo. Deixa ele em repouso e depois de um tempo, aquelas partículas elas vão se depositar ali no fundo e você vai conseguir fazer essa separação, certo? Isso não é a decantação? Então, aí no caso está falando assim, que a gente vai poder separar os pedaços de rochas, argila
presente no petróleo bruto é a decantação fracionada? Não. Por quê? Porque a decantação é quando a gente deixa em repouso, né? Para fazer o processo de separação. Então, essa daí está falsa, tá? Método, gente, dentre esses que a gente estudou, que poderia ser usado. A gente poderia usar vários métodos, né? Mas vamos pensar um pouquinho. A gente poderia fazer, por exemplo, primeiro a gente poderia fazer uma sedimentação, né? O que é isso, a sedimentação? Fazer, por exemplo, aí a gente vê que tem areia, pedaço de rocha e argila. Essa areia, por exemplo, ela iria ficar mais no fundo. A gente deixaria de repouso, né? A sedimentação, ela iria se depositar no fundo e depois a gente poderia fazer a decantação, que é basicamente pegar o líquido que ficou por cima e passar para um outro recipiente. Então, Ô, professora, seu áudio tinha travado para mim, eu não entendi. Essa é falsa, né? Essa eu estou explicando qual método que a gente poderia utilizar. Aí eu estou dando um exemplo, porque para fazer separação a gente poderia utilizar vários métodos, né? Então, o primeiro método que a gente poderia falar é a sedimentação. Minha aula travou aqui. Eu parei na 15. Não sei qual que era a resposta. A gente está lá também, estou explicando. Como aí tem areia, a gente poderia usar a sedimentação, que nada mais é deixar ela de repouso, né? Lembra lá da sedimentação e da decantação? Uhum. A primeira sedimentação a gente faz o quê? A gente deixa a mistura ali em repouso. As partículas que são sólidas, elas vão se depositar no fundo, certo? E aí depois a gente faz a decantação, que é passar o líquido que ficou em cima para um outro recipiente. Então, a gente vai conseguir separar o sólido do líquido, tá? Então, a gente poderia usar esse tipo de separação. Beleza? Então, essa daí é falsa. Primeiro, por quê? Decantação fracionada não tem. Existe a decantação, tá? Então, ela não é fracionada, ela não é feita em partes. É a decantação. Oi? É a decantação com a sedimentação, tá? Não é decantação fracionada. Então, letra D agora. Pode ler, Bela. Letra D. A gasolina se separa dos demais componentes do petróleo por meio da destilação fracionada. Então, vamos só lembrar, o que é essa destilação fracionada? Lembra que a gente até viu aquele aparelhozinho que é utilizado na destilação? Então, como que é? Deixa eu ver. É mesmo daquela... Líquido maisento, o líquido ou o sólido que está misturado, o sólido que está misturado com a água, ou com outras coisas, ele... Não, gente, calma aí, Arthur. Destilação fracionada. Ah, sim. Então, é pelo calor. Então, primeiro... Aí o que é mais denso vai se acumulando nas comportas mais baixas. E os que são... Não, essa não, presta atenção, gente. Destilação fracionada é quando a gente faz aquele processo de ebulição. Então, ela vai ter que evaporar, né? Então, como que é? Quando o líquido ele vai evaporar, então o líquido primeiro evapora, aí o termômetro, lembra que a diferença da destilação fracionada para destilação simples... Aí o termômetro mede a temperatura que aquele líquido ebule, depois ele vai para um outro recipiente que lá a água com o líquido condensa e vira líquido de novo. Isso. Então, ele vai passar ali, então ele vai evaporar, vai ali pelo condensador, onde tem aquela serpentina, onde vai fazer ele virar líquido de novo.
Então, aí a gente vai conseguir fazer essa separação das misturas. Então, a gasolina, ela é separada dos demais componentes do petróleo por meio de destilação fracionada? Sim, essa daí está correta. A gasolina, ela é separada dos outros através de destilação fracionada, justamente porque por causa do ponto de ebulição que é diferente. Então, a gente vai conseguir separar os componentes dessa mistura, tá? Letra E. O óleo de diesel pode ser obtido filtrado se o petróleo bruto. Não, gente, o óleo diesel não. Ele não é filtrando o petróleo, né? A gente viu que o petróleo, ele vai formar gasolina, né? O óleo e tudo mais. Mas não é através de filtração. É através da o quê? Destilação fracionada? A gente pode usar a destilação fracionada para o refino de petróleo. Então, a destilação fracionada, ela vai fazer o petróleo virar o quê? Gás, gasolina, querosene, combustível, óleo lubrificante. Professora, qual é a temperatura de ebulição do petróleo? Temperatura de ebulição, exatamente agora eu não vou poder te falar. Deixa eu ver se eu acho para você. Mas cada um tem um ponto de ebulição. Você quer saber de qual? Qual derivado do petróleo? Não, o petróleo bruto mesmo. Pois que ele fica líquido. Quando, para ele, porque depende do que você quer que vire. Por exemplo, se você quiser que ele vire gasolina, por exemplo, ele tem um ponto de ebulição que pode ir até mais de 200 graus Celsius. Aí é a gasolina. Mas se você quiser que ele vire querosene, aí ele tem que ser mais quente. Então, ele vai ali para mais de 300 graus Celsius, entendeu? Então, depende de qual componente. Professora. Oi. Enquanto menor a densidade do material, maior o ponto de ebulição? Quanto menor a densidade, maior... Não, o contrário, na verdade. Porque o de cima vai evaporar mais rápido que o de baixo. Tá? Mas a gente está falando, gente, no caso do petróleo, porque a gente sabe que o petróleo ele pode gerar o quê? Ele pode gerar gasolina, ele pode gerar o querosene, o diesel, o gás, tudo isso, né? Vem do petróleo. Só que, como que a gente vai fazer essa separação? Como que vai fazer o petróleo virar gasolina, por exemplo? Através do ponto de ebulição. O ponto de ebulição da gasolina, o limite dele é um pouco mais de 200 graus. Aí ele vai, então, ebulir, então ele vai virar vapor, e aí você vai ter primeiro a gasolina. Depois, o ponto de ebulição do querosene, igual eu falei agora, é um pouco mais de 300 graus. Aí você, depois que já tiver dada a gasolina, vai, então, ter o processo de evaporação e, então, criar o querosene. E assim por diante. Então, cada um tem um ponto de ebulição e aí eles conseguem, então, formar esses componentes que são provenientes do petróleo. Ok? Ok. Vamos voltar aí para o livro. O óleo diesel pode ser obtido filtrando o petróleo? Não, não é filtrando. É destilação fracionada. Ele já fez essa, professora. Não é falta. Próximo. Pode ler a F, professora? Pode. F. O processo de destilação fracionada se baseia nos diferentes pontos de ebulição dos componentes de uma mistura. Yes! Outra, yes. Certíssimo. Isso daí é verdadeira. Vamos aí para a parte de tarefas. Deixa eu ver quem pode ler. Pietro, lê para mim a número 1 aí da tarefas. Imagine dois recipientes iguais. Um está totalmente cheio de água e outro está repleto de óleo. Qual dos dois
recipientes deverá apresentar maior massa? Justifique. A água. É a água. A água. A água. Porque. Como se. É porque. Porque ela é mais densa. A água é mais densa. Lembra da fórmula de densidade? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, a densidade tem tudo a ver com o peso ali daquele material. E a água? A gente já viu lá fazendo a torre de líquidos, né? Que o óleo, ele fica em cima. Então, a água, ela é mais densa que o óleo. Se a água ela é mais densa, é porque ela tem maior massa do que o óleo, tá? Então, É igual aquele negócio que você mostrou no slide, que quando colocaram um copo de água e um copo de óleo na balança, o copo de óleo ficou para baixo e a de água ficou para cima. Que é a água mais... Então, a resposta que vocês podem colocar aí é aqui. Então, qual é os dois? Professora, Oi. a minha tá certa, eu coloquei assim, a água, porque ela é mais densa. Exatamente isso que vocês vão colocar. Então, o recipiente que contém água, pois ela é mais densa, né? Tem mais massa que o óleo. Tá? Tudo bem. A próxima aí vai ser o Cauã. Lê para mim a 2, Cauã. Formou-se gelo em uma piscina de uma região muito fria. As placas de gelo sempre iam à superfície e para lá voltavam quando empurradas para o fundo. Por que isso acontecia? Por quê, gente? Pois as placas de gelo eram menos densas que a água e com isso a força do empuxo da água conseguia manter ela Isso, muito bem. na superfície da água. Exatamente, Thierry, certíssimo. Então, ó, isso acontecia por quê? Primeiro, o gelo ele é menos denso, né, do que a água. E também porque ele vai sofrer, né, a força ali do empuxo que vai ser exercido por ela. Então, vocês vão responder isso. Isso acontecia porque o gelo é menos denso que a água e só o empuxo exercido por ela, ok? Beleza? Yes. A número 3, Arthur. Professora, peraí, rapidão. A minha resposta eu coloquei, porque na hora que você falou eu já estava escrevendo. Eu coloquei, pois ela é menos densa do que a água, então sofreria a força de empuxo. Então, pode ler a 3, Arthur. Pedro e Fernanda foram estudar na biblioteca da escola. Lê o diálogo entre os dois colegas. Eu estou pensando, um aspirador de pó também separa misturas? Ou será que só suga sujeiras? Está estudando ciências? Estou. Pergunte amanhã para o professor na aula. Aí a pergunta fala, parece que Pedro e Fernanda estão precisando de uma ajudinha. Para auxiliá-los na resposta, explica o funcionamento de um aspirador de pó e identifica o processo de separação de misturas que ocorre quando o aparelho está em funcionamento. O processo de mistura é filtragem. Isso, exatamente. Então, ó, dentro aí do aspirador de pó, gente, não sei se vocês já viram a mãe de vocês limpando um aspirador de pó. Mas dentro Eu já dele limpei um filtro de papel. tem um filtro de papel, exatamente. É lá dentro. E é onde ali parte da poeira, né? Que a mãe tirou ali da casa, ela é retida ali naquele filtro, tá? Professora, Então, tem como fazer aspirador de pó? Eu já vi no Manual do Mundo. Eu também, foi lá que eu vi. Eu só não fiz ainda porque eu tô caçando no ferro velho o motor de carrinho, de controle remoto. Vai gostar do motor de carrinho. O que esse aspirador vai fazer, gente? Ele vai separar ali
uma mistura que a gente pode dizer mistura heterogênea. Então, ele vai separar ali o sólido do quê? Do gás, que é aquela poeira, ok? Então, vocês podem colocar aí resposta. Dentro do aspirador de pó, há um filtro. Quando o ar passa nele, parte da poeira é retida. Dessa maneira, retiram-se do ar as partes sólidas por meio do processo de filtração. Portanto, o aspirador de pó separa uma mistura heterogênea de sólido e gás. Ok? Professor, eu não coloquei a mesma resposta que você disse, eu coloquei um pouco diferente. Pode falar para mim. O que você colocou? O processo de mistura ocorrido no aspirador é a filtragem acontecida pois tem um filtro dentro do aspirador que retém o pó. Tá certo, certinho. Então, a aula de hoje, então, a gente foi até essa questão aí, amanhã a gente continua, tá? Tchau. Então, beijo. Tchau. 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 Oi.